Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui com a aula de número 3 do nosso projeto Desenhando OAB. Bacana para vocês, estamos na matéria de Constitucional e estamos falando sobre direitos individuais e coletivos. E esse daqui é o nosso projeto aqui dentro do Desenhando Direito, são, na verdade, aulas gratuitas para a OAB. E todo o conteúdo que eu produzi aqui vai ser livre para você poder assistir. Por isso, já deixei o recadinho aqui em cima também da nossa lousa, que é para você dar o like aí nesse vídeo, dar o joinha, que isso me ajuda, e também compartilhar lá com a sua turma da faculdade, mandar no WhatsApp deles e assim por diante, tá? O único recado que eu gosto de dar antes de começar as aulas é: vão ter aulas exclusivas que não estão disponíveis para quem não é inscrito, tá? Você não vai precisar pagar nada, só clicar aí no botão de se inscrever e, se você quiser, ativa o sininho para você receber as notificações. Outro jeito de você saber quando tem aulas novas: grupo do Telegram, tá? Tá na descrição desse vídeo, entra lá no grupo do Telegram, que eu envio lá para vocês sempre que tem aula nova, envio dicas e assim por diante. E sem mais delongas, bora para nossa aula. Olha só, a gente vai começar agora, a gente vai continuar, na verdade, falando dos incisos da nossa Constituição, artigo 5º, e a gente está falando dos direitos individuais e coletivos, beleza? Então a gente vai falar sobre o direito de propriedade. Se você ainda não assistiu as outras aulas, assiste a aula 1 e 2, porque a gente está andando pelos incisos aqui do artigo 5º. Vamos lá. É garantido o direito de propriedade, está lá no inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Então você pode ter a sua propriedade. E esse direito é amplo, pleno, absoluto, Rodrigo? Não. Olha só aqui embaixo. A propriedade atenderá à sua função social. Então, se aquela propriedade foi feita para moradia, ela tem que ser utilizada para moradia. Se aquele terreno foi feito para você poder plantar, você tem que plantar. Senão você não está cumprindo a função social daquela propriedade. E qual que é a consequência de não cumprir a função social? O Estado pode vir e tirar essa propriedade de você. Vamos ver aqui embaixo como isso vai acontecer. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então vamos lá, que aqui a gente tem milhares de coisas para falar sobre esse inciso aqui, que ele é delicadinho. Ó, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Então, primeira coisa, vai ter uma lei para falar qual é o procedimento para que o Estado faça a desapropriação de uma propriedade particular. Isso vai poder acontecer por vamos lá, necessidade, e tem um aqui, pode ser necessidade, pode ser utilidade e pode ser interesse, tá? Então essas três palavrinhas você tem que saber: necessidade, utilidade pública ou interesse social. Então tem necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Essas três coisas são requisitos que vão determinar a desapropriação. Só que uma lei precisa estabelecer o procedimento para que isso aconteça. Quando acontece uma desapropriação, o que o Estado tem que fazer? Ele vai pegar sua terra e só isso? Tirou sua propriedade. E é isso que ele faz? Não. Ele precisa de uma justa e prévia indenização em dinheiro. Então ele precisa saber quanto vale aquela sua terra e precisa te indenizar antes de fazer a desapropriação. Olha, ela é prévia, tá? Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, ou seja, tem exceção. Então vamos lá. Quando ocorre a desapropriação, o que o Estado precisa fazer? Justa e prévia indenização em dinheiro. Tá? Isso é importantíssimo. Vamos ver se eu consigo deixar tudo aqui para vocês. Ó, esses são os requisitos, isso aqui é o que vai acontecer. Agora vamos entrar para a gente ver peculiaridades. Ó. A desapropriação é prévia, justa e em dinheiro. Já falei isso para vocês. Então ocorreu a desapropriação, vai pagar o cara que foi desapropriado. Essa é a regra, mas o mesmo dispositivo constitucional determina que há exceções, como eu já falei para vocês, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Quais são as desapropriações que eu quero trazer para vocês? Desapropriação para fim de reforma agrária, desapropriação de imóvel urbano não edificado sem função social, desapropriação confiscatória. Tá? Então nós temos esses três tipos de desapropriação. Eu posso desapropriar, então, para fins de reforma agrária. Eu posso desapropriar porque o imóvel urbano não está cumprindo a função social, não edificado, um terreno que está lá parado. E eu posso fazer uma desapropriação confiscatória. Vamos ver cada uma dessas desapropriações aqui. Desapropriação para fim de reforma agrária, tá? Está nesse item aqui, ó, vou deixar ele vermelho. Competência da União. É a União quem vai fazer essa desapropriação. Porque se eu estou falando de reforma agrária, eu estou falando de fazendas, que vão pagar ITR. Se ele vai pagar o ITR é de competência da União. Então é a União quem vai fazer essa desapropriação, tá? A competência dela. Prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Então olha só, vai mudar. Não é justa indenização em dinheiro. Aqui é título da dívida agrária, que são resgatáveis em até 20 anos.
Então, o poder público pode ir lá emitir esses títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos e tirar essa terra da pessoa, e vai pagar através desses títulos. Benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Isso aqui é importante, ó. Vou até colocar um aviso aqui de importante aqui para vocês, ó. Benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Tá aqui o artigo 184, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala isso. Então, independente, se for reforma agrária, se for desapropriação agrária, se for desapropriação normal, a benfeitoria útil e necessária que esteja lá na terra, por exemplo, ele fez lá um poço que para trazer água para aquela propriedade, sem aquela água não dá para viver ali naquela propriedade. Essa é uma benfeitoria necessária. Então, ela vai ser indenizada em dinheiro. O dono vai lá, vai provar e vai mostrar que ele tem essa benfeitoria, quanto ele pagou, e o Estado vai dar isso em dinheiro para ele e não em títulos da dívida agrária. Beleza? Próximo item. Desapropriação de imóvel urbano não edificado sem função social. Competência de quem? Município, porque o imóvel urbano é um imóvel ali daquele município específico. Quem vai decidir se desapropria ou não aquele imóvel é o município. A competência é dele de fazer isso. A indenização será dada mediante título da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos. Rodrigo, então qualquer imóvel urbano que for desapropriado, eu vou receber título da dívida pública se eu tiver esse imóvel? Não, são desapropriações específicas essas, tá? Desapropriação de imóvel urbano não edificado sem função social. Um terreno que está lá parado, o Estado já quer que você construa, o município quer que você construa, você não construiu, e aí você vai perder esse imóvel, por exemplo, porque ele está lá parado. Aí você vai precisar desses títulos aqui da dívida pública com prazo de até 10 anos, beleza? Deu para entender? Vamos fazer uma diferenciaçãozinha só para você poder entender melhor isso aqui. Imagina que o teu município, ou o estado, ou quem quer que seja, vai construir uma rodovia que vai passar em cima do seu terreno. E aquela rodovia ela é útil, ela é necessária, ela tem necessidade pública, utilidade pública e interesse social envolvido ali, tá? Precisa passar aquela rodovia ali. Então, o Estado vai chegar, vai pegar aquele teu terreno, ou o município, vai falar, preciso desapropriar esse município. Através dos atos específicos, vai fazer a desapropriação e vai te pagar em dinheiro. Não é porque você teve a terra desapropriada que você vai receber títulos da dívida pública, por exemplo. Agora, se for um terreno não edificado, você não constrói naquele terreno, ele está no meio da cidade, ele precisa ser construído, você não constrói, você não está atendendo a função social daquele terreno, o município pode falar, peraí, eu quero esse terreno para mim e vou te dar aqui o título da dívida pública. Essa é a ideia, tá? Agora vamos para desapropriação confiscatória. O que é o confisco? Você vai lá e pega aquilo para você. O Estado vai lá e toma de você aquele bem. O que é a desapropriação confiscatória? Ela é de competência da União. Para começar, é a União quem faz o confisco. A desapropriação sem indenização, você não vai receber nada por isso. Eu não vou te dar título da dívida pública, você não vai receber nada. Perdeu o Playboy. Aqui a ideia da desapropriação confiscatória é do perdeu o Playboy. Quando isso pode acontecer? Dois casos. Plantas psicotrópicas, quando tem plantação, por exemplo, de maconha em uma propriedade, eu posso chegar lá e confiscar essa propriedade, ou exploração de trabalho escravo, ou análogo a escravo, tá? Você pode colocar aqui. Então, vamos dizer que, como houve esses tempos aí, a Zara lá estava trabalhando com bolivianos e eles estavam em situação de escravo. Ela pode perder o prédio que ela estava fazendo isso, tá? Ela pode perder aquele lugar e ele pode ser confiscado. Não vai receber nada por isso, vai perder aquela terra, aquele prédio onde havia essa exploração de trabalho escravo ou análogo a escravo. E também, se estiver plantando algum psicotrópico, também são requisitos para desapropriação confiscatória. Então, presta atenção. Essas três desapropriações que eu falei para vocês, confiscatória, desapropriação de imóvel urbano não edificado sem função social e a desapropriação para reformas agrárias, vai mudar essa realidade aqui. Essa é a regra, essas três são exceções, tá? Normalmente, a pessoa vai receber justa e prévia indenização em dinheiro e só pode em caso de necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Fora esses três itens aqui que a gente já viu, beleza? Vamos para o próximo inciso aqui, ainda dentro do mesmo tema. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Várias coisinhas para a gente ver nesse ponto aqui, ó. Então, é a chamada requisição administrativa. Eu vou lá e requisito o seu imóvel, por exemplo. Eu, poder público, estou precisando daquela sua casa que está estrategicamente num ponto ali que eu preciso, por algum iminente perigo público ali que possa estar havendo, eu vou lá e requisito de você aquela sua residência. Ó. A autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurado ao proprietário de indenização anterior se houver dano. Vou lá e estraguei uma porta da sua casa. Eu preciso te restituir. Então vamos ver as características aqui. Em caso de iminente perigo público, o Estado pode requisitar a propriedade particular. Exemplo, enchente ou desastre natural ou humano. São os exemplos aqui mais comuns que a gente pode dar.
A requisição é compulsória para o particular, devido ao poder de império do Estado. Não tem escolha. Ah, mas eu não quero da minha casa. Você vai ter que dar sua casa. É compulsória, tá? Requisição administrativa precisa fazer. O que você poderia discutir é se existe o iminente perigo público ou não, mas a requisição ela é compulsória. O perigo público deve ser iminente, ou seja, deve estar na iminência de acontecer. Se não for iminente, e aí sua prova tem que mostrar que não é iminente. Olha, daqui a 5 anos pode ser que ocorra uma enchente, então a gente está pegando aqui, requisitando esse seu imóvel. Não pode, tá? Tem que ser um perigo iminente. A propriedade continua sendo do particular. Você não perde o seu direito de propriedade, diferente da desapropriação. Desapropriação já era, você perdeu o seu direito de propriedade. Aqui, não. Na requisição administrativa, não. Há apenas uma cessão gratuita e provisória ao poder público. Você cede gratuitamente aquela sua residência, você não tem direito à indenização, só se houver dano, tá? Indenização, você só vai receber dinheiro se o Estado estragar a sua propriedade. Fora isso, você não recebe grana de jeito nenhum. Os entes políticos não podem, isso aqui é importante. Os entes políticos não podem requisitar administrativamente bens e serviços pessoal um dos outros, por conta do modelo federativo adotado no Brasil. Então não pode chegar ao Estado e virar para o município e falar, eu quero esse local seu, essa propriedade sua, porque eu tenho iminente perigo. Não pode fazer essa requisição administrativa de bens, serviço e pessoal um dos outros, porque eles têm independência. Feriria o pacto federativo se você permitisse que eles fizessem isso. Professor, mas eu sei que há funcionários cedidos e foi requisitado esse funcionário. Presta atenção, aí é uma disponibilidade de cada um dos órgãos. Ele cedeu o funcionário porque ele quis. O ente não pode chegar lá e requisitar do outro. Olha, eu sou a Defensoria Pública, eu viro para o Ministério Público e falo, me dá esse seu funcionário aí porque eu quero ele, porque eu preciso dele e você não precisa. Eu não posso fazer isso. Eu posso pedir a cedência, o que é diferente, tá? O poder de propriedade é norma constitucional de eficácia contida, pois os incisos 14 e 25 oferecem os elementos de suas limitações. Então, é de eficácia contida, tá? Eficácia contida. Próximo inciso aqui que a gente tem que estudar é o inciso de direito à informação, o inciso de direito à informação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então vamos lá, falando agora de direito à informação. Então todo mundo tem direito de entrar lá no órgão público e receber informações do quê? Interesse particular, coletivo ou geral. Então não é só meu, eu posso querer uma informação por um interesse meu particular, por um interesse da minha coletividade ou por interesse de todo mundo. Não importa, eu tenho a possibilidade de receber essas informações do Estado. Por exemplo, quanto ganha o Rodrigo, defensor público? Você tem direito de ter acesso a isso? Você tem direito e você consegue através do portal da transparência. Se o órgão não faz isso, ele está ferindo o seu direito de saber as informações de interesse, por exemplo, geral ou coletivo, dependendo de como você estiver olhando esse direito, tá? Que são prestadas sob pena de responsabilidade ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então o Estado pode, sim, cuidado com isso, ele pode falar, nisso aqui você não vai meter o bedelho, você não vai xeretar, você não vai pedir, eu não vou te dar certidão e nem vou te informar o que está acontecendo, porque isso daqui é imprescindível à segurança da sociedade. Então, sigilo é igual ao quê? Imprescindível. Lembra que a gente falou do prescindível? Aqui é imprescindível. O quê? Segurança. Tá? Imprescindível segurança. Sigilo igual a imprescindível segurança. Se não for para imprescindível segurança da sociedade ou do Estado, você não pode ter sigilo daquela informação. A Lei 12.527 de 2011, que chama Lei de Acesso à Informação, ou LAI aqui, regulamenta o tema, tá? Foi ela que regulamentou todo esse tema aqui. Se você quiser saber mais o que você tem direito de informação que você não tem, você vai olhar aqui nessa lei, a gente vai olhar alguns aspectos dela bem pequenos que caem na sua prova. E quando há lesão ao direito de informação? Quando te negam o seu direito de informação, o que você faz? Qual o remédio, qual ação você entra para poder ter esse direito seu? Vamos lá. Habeas data ou mandado de segurança. Depende de como é esse direito, como você está olhando esse direito. Vamos ver primeiro o habeas data. A gente vai estudar cada um dos remédios constitucionais um pouquinho mais para frente, mas vamos ver só essas peculiaridades aqui. O habeas data ele é utilizado para informações próprias, pessoais do impetrante, referentes à própria pessoa do requerente. Então são informações próprias, particulares, minha, são a informação, inclusive, tá? É eu saber aquela informação. O habeas data serve para isso. Eu quero saber se o meu nome tá ou não tá lá
no Serasa. Eu tenho direito de fazer isso? Tenho. Eu vou mandar uma petição para saber se aquela informação sobre mim está ali. A ação ela é personalíssima, ou seja, você não pode passar isso para ninguém, você não pode dar uma autorização, os seus herdeiros não podem continuar, uma ação personalíssima. Mandado de segurança, utilizado para informações de interesse particular ou interesse coletivo ou geral. Se não for um interesse só meu, se for um interesse meu particular, por exemplo, olha, eu tenho interesse naquela informação porque eu quero fazer uma ação aqui, mas não é sobre mim, é um interesse particular que eu tenho. Se for um interesse coletivo ou um interesse geral, aí sim eu posso entrar com mandado de segurança. Vamos supor que você quer saber quanto eu ganho, porque você quer mover uma ação contra a minha pessoa aqui e você precisa de saber quanto eu ganho. E aí você pede para a administração informar e a administração fala, não vou informar quanto o Rodrigo ganha. Você vai ter que entrar com mandado de segurança para que aquela instituição forneça aquela informação. Por quê? Não é uma informação sobre você, mas é uma informação para o seu interesse particular. Beleza? Acho que fica bem clara a diferenciação aqui. Agora a gente vai falar sobre o direito de petição, que está intimamente vinculado, correlacionado, ligado a esse direito que você tem de informação. São a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxas. Duas coisas. Direito de petições aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder. Então você tem direito de petição aos poderes públicos em defesa do quê? Direito contra ilegalidade ou abuso de poder. Vamos escrever aqui para ficar bem fixado aí, para a gente não esquecer, que é legal você olhar e ler o que está escrito aqui. Então, o direito de petição, eu posso fazer um direito de petição. Para quê? Vamos lá. 3 coisas. Em defesa do quê? Do meu direito, tá? Contra ilegalidade ou abuso. E por isso eu posso peticionar, tá? Entenda aqui o seguinte, antes da gente continuar. Peticionamento não quer dizer ação judicial. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque você já deve estar pensando aí, então peraí, por que o Estado me cobra taxas, me cobra custo judicial para eu poder entrar com um processo? Diferente o direito de peticionar para o direito de você ajuizar uma ação. São coisas diferentes, a gente já vai ver isso daqui, mas entenda assim. Eles são assegurados todos, independente de pagamento de taxa, o direito de petição. Isso quer dizer na via administrativa, tá? É uma petição administrativa, para evitar o quê? A defesa de seu direito contra ilegalidade ou abuso de poder. Ou a letra B, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de suas situações de interesse pessoal. Então você também tem direito a receber certidões. Por exemplo, eu quero uma certidão de que eu não devo nada para a Receita Federal. Ela vai me dar uma declaração falando que eu estou quite, por exemplo, com a minha obrigação com ela. Então vamos ver a primeira etapa aqui, ó. Petição é um instrumento utilizado pelo administrativo para solicitar pelo administrado para solicitar algo junto à administração, sendo endereçado a uma autoridade pública não judicial. Pedido, reclamação ou requerimento. São as 3 modalidades aqui. Então, aquilo que a gente falou no começo, tá? É um instrumento utilizado pelo administrado, por eu, por você, para solicitar junto à administração, sendo endereçado a uma autoridade pública não judicial. Eu não estou fazendo um pedido judicial, essa é a ideia. Tem natureza não jurisdicional e não há necessidade de advogado ou qualquer outro formalismo, apenas que o pedido seja escrito. Você precisa fazer por escrito um pedido e levar lá. Ah, eu quero fazer um BO e não consigo fazer um BO porque o delegado não aceita, não quer registrar o meu BO. Faz por escrito seu direito de petição e leva a notícia do crime para o delegado. Isso é um direito de petição previsto na Constituição, ele não pode negar. Isso não é uma peça que precisa de advogado assinar, nada assim, porque eu não estou fazendo nada judicial. Eu estou fazendo um pedido administrativo, comunicando um crime à autoridade, por exemplo. Possui como destinatário qualquer órgão público ou autoridade do poder público, qualquer um dos 3 poderes. Não confunda, porque eu falei para você que isso não é um pedido judicial, não quer dizer que você não possa fazer uma petição ao juiz. Você pode fazer uma petição ao juiz desde que você esteja reclamando de algo administrativo, tá? E não de algo judicial. Ele não vai olhar aquilo como uma peça judicial onde ele vai falar se você tem o direito ou não. É um pedido administrativo. Olha, eu quero uma certidão do cartório, ele não quer me dar essa certidão do cartório. Vai lá, faça uma petição por escrito, é o seu direito de petição, e entregue para o cartório, ou para o juiz, ou para quem você quiser. Aí você pode sim fazer isso. Direito de petição versus direito de postular em juízo, que a gente está falando tanto aqui. Ao ajuizar uma ação, se postula em juízo, não cabendo falar em direito de petição, que é exercido no campo administrativo. Essa aqui já foi uma decisão do STF, tá? Então, ao ajuizar uma ação, se postula em juízo. Isso aí tem que ficar bem grudado na sua cabeça para você entender essa diferença e não errar na prova. Agora vamos falar da obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. É um direito de se obter um documento que possa atestar um ato ou que possa se comprovar um fato. Então vamos lá, você foi lá na defensoria e foi atendido por mim. Ou então você foi numa audiência
E aí você quer provar que você esteve naquela audiência. Você vai pedir o quê? Uma certidão. É o seu direito de ter uma certidão de que você compareceu, você estava naquela audiência e prestou depoimento, por exemplo, como testemunha, ou que você foi lá na defensoria e foi atendido por mim. Eu vou te dar uma certidão falando isso. Então é o seu direito de obter esse documento que possa testar um ato ou comprovar um fato. O fato de você estar lá, ou então você tem uma certidão falando que o seu nome não está, que você não está irregular na Receita Federal. Isso é uma certidão que vai atestar aquele fato. Veja bem que isso aqui tem uma importância gigante quando a gente fala dos remédios. Ele é protegido pela via do mandado de segurança. E aí você pode falar assim, peraí, Rodrigo, você falou que quando fosse uma informação minha, eu poderia entrar com habeas data. Por que agora você está falando que isso seria um mandado de segurança? Sendo que, por exemplo, para a Receita falar para mim que eu não devo nada para ela, isso é uma informação personalíssima minha, não é? Você está certo, mas presta atenção que tem uma diferença. Informação, você já sabe que você está quit. Isso é informação. Se a Receita falar para você, não vou falar se você está quit ou não, aí é habeas data, porque você quer saber uma informação sobre a sua pessoa, tá? Agora, se a Receita falar assim, você está quit, mas eu não te dou uma certidão, entende a diferença? Você já sabe o que é aquela informação, você só não consegue comprovar ela. Então, olha aqui, ó, que eu coloquei para você. Na certidão, o Estado vai disponibilizar um documento formal com título de fé pública comprovando a veracidade de uma informação. Você já obteve essa informação. Se você não tem a informação, seria habeas data. Justamente isso que eu te expliquei. Se você já tem aquela informação para você, e aí se você só não consegue a certidão daquilo, é mandado de segurança. Agora, se eu não tenho nem a informação, aí seria habeas datas, que seria o remédio pelo qual você teria que entrar, ou para o seu cliente, ou para você. Vamos falar de mais um item, inafastabilidade de jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, isso se chama inafastabilidade de jurisdição. É o princípio, coloquei aqui embaixo para você, da inafastabilidade de jurisdição, modelo inglês de jurisdição ou sistema da jurisdição UNA. O que isso quer dizer? Meu Deus do céu. Calma que é bem tranquilo. Ó. Somente o Poder Judiciário pode fazer coisa julgada material. Administrativo não faz coisa julgada material. Você foi lá, fez um requerimento administrativo, você perdeu o requerimento administrativo. Isso fez coisa julgada material? Eu posso discutir? Você pode discutir aquilo no judiciário, porque não faz. Só o poder judiciário pode fazer coisa julgada material. A esfera administrativa não é uma condicionante para ingresso no judiciário. Assim, não é necessário primeiro ingressar na via administrativa para só depois ir ao judiciário discutir a matéria. Você não precisa fazer isso, tá? Eu vou até colocar em letra maiúscula esse não aqui, ó, que eu quero que isso fique bem guardado na sua cabeça. Não é uma condicionante para ingresso no judiciário. Vou contar um fato para vocês entenderem e vai ficar bem esclarecido. Houve uma discussão num certo tempo da seguinte forma. Olha só, para você entrar com uma ação no juizado, primeiro você precisa ir lá no PROCON e resolver a sua questão. Se você não for lá no PROCON e não tentar administrativamente, a gente não vai aceitar mais ações aqui no judiciário. O judiciário pode fazer isso? Não pode. Por quê? Pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça do direito. Deixa eu até dar um bônus aqui para quem está assistindo a aula. Esse site aqui chama consumidor.gov.br, tá? O site é esse mesmo, consumidor.gov.br, como está aí na sua tela. Esse aqui é como se fosse o PROCON online. Você pode vir aqui, fazer o seu cadastro, procurar a empresa aqui. Vamos supor, eu quero falar alguma coisa com a Vivo. Venho aqui e procuro a empresa, ó, Vivo Telefônica, e faço uma reclamação contra a Vivo Telefônica. Inclusive eu posso ver como é que é a satisfação de atendimento deles e tudo mais. E eles tendem a resolver o problema na via administrativa. É como se você fosse no PROCON. E aí vem a pergunta, eu preciso disso antes de eu entrar com a minha ação no judiciário? Não, você não precisa. É uma opção sua. Você pode vir aqui, resolveu, não precisa entrar com a ação. Vim aqui e não resolvi, eu utilizo isso como um ponto a mais para provar para o judiciário a minha boa-fé. Mas não é necessário isso daqui, tá? É muito legal esse site, abrindo um parênteses aqui, ele resolve muita coisa mesmo, então se vocês precisarem, entre aí, consumidor.gov.br. Mas vamos continuar aqui então. Então não é necessário, tá? O Estado não poderia fazer aquele exemplo que eu dei, ele não pode exigir que eu tenha uma comprovante aqui do consumidor.gov.br, que primeiro eu tentei lá, para depois vir para cá, porque isso afrontaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Mesmo que exista decisão administrativa, ela poderá estar sujeita a controle judicial. Qualquer litígio concluído ou pendente de solução administrativa pode ser levado ao Poder Judiciário. Ou seja, em qualquer momento você pode ir no Poder Judiciário, tá? Qualquer momento. Não precisa esgotar a via administrativa. Se houver pendência de decisão final em sede administrativa e o ingresso no Poder Judiciário para discutir a mesma matéria, olha só, então assim, eu entrei lá na via administrativa, isso está pendente de julgamento. E eu vou lá e entro com uma ação no Poder Judiciário porque eu não estou a fim mais de esperar. E eu quero discutir a mesma coisa. A questão no âmbito da administração,
restará prejudicada e será arquivada sem decisão de mérito. Então, está pendente de julgamento da questão administrativa entre a equação. Aqui no administrativo, eu vou comunicar, eles vão simplesmente arquivar aquilo ali sem decisão de mérito, sem decidir se você está certo ou se você está errado, tá? Porque você já buscou a via judicial. É como se a via judicial fosse mais forte e ela encampasse a via administrativa. Exemplo, súmula vinculante número 28, olha só. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação judicial na qual se pretende discutir a exigibilidade de crédito tributário. Houve um tempo em que falava assim, peraí, para você entrar em juízo e exigir e discutir a exigibilidade desse crédito tributário, se eu devo ou não aquele imposto, você precisa primeiro fazer um depósito prévio para garantir a ação aqui. Isso é um requisito para eu admitir a sua ação. Posso fazer isso? Não, não pode fazer isso, tá? Esse é o teor da súmula vinculante, número 28. Rodrigo, tem exceção? Tem, você já viu aí, e é importante, é o que cai, são as exceções. Você já entendeu como é que funciona o parâmetro normal. Agora a gente vai entender as exceções. Habeas data, controvérsias desportivas e reclamação constitucional diante do descumprimento de súmula vinculante pela administração pública. Vamos primeiro ver o habeas data. É preciso que haja negativa ou omissão por parte da administração pública de acesso à informação pessoal para que o indivíduo possa impetrar ação judicial. A gente vai ver mais aprofundadamente cada uma dos remédios constitucionais, mas entenda assim, para eu entrar com habeas data, eu primeiro preciso que a administração me negue. Então eu preciso ir na administração e pedir uma informação, e ela falar, não te dou essa informação. A partir daí, eu posso ter eu posso fazer o habeas data aqui, tá? Controvérsias desportivas. Sem isso é requisito. Sem isso, você não consegue entrar com a habeas data. Controvérsias desportivas. O artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas às disciplinas e às competências desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Então não pode um time de futebol, por exemplo, querer discutir direto no judiciário um assunto. Ele primeiro precisa esgotar as instâncias da justiça desportiva. Depois ele pode ir para a justiça comum, mas ele tem que ir na justiça desportiva primeiro. Reclamação constitucional diante do descumprimento de súmula vinculante pela administração. Percebe que cada um desses tópicos, ele está afastando o Poder Judiciário. Primeiro você vai lá, se resolver, resolveu. Então, não tem aquela regra geral, tá? Isso aqui é exceção. É um instrumento processual utilizado para se levar ao STF decisões administrativas ou judiciais que estão descumprindo súmula vinculante. Artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006. Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Então você não pode fazer uma reclamação lá para o STF sem antes comunicar aquele órgão que ele está descumprindo uma súmula vinculante. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a administração pública... Melhor ainda, vamos usar essa súmula vinculante aqui em cima, que a gente acabou de ver aqui. É inconstitucional a exigência do depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação judicial na qual se pretende discutir a exigibilidade de crédito tributário. Então vamos dizer que você vai lá e quer discutir essa exigibilidade desse crédito tributário, desse imposto, do crédito tributário, vamos falar assim. Aí acontece o quê? Você entrou com a ação, o juiz fala assim, não, você primeiro precisa fazer o depósito prévio. Aí você pode já fazer a reclamação direta para o STF? Não. Você tem que voltar lá naquele juízo e avisar aquele juízo de que há uma súmula vinculante número 28 que diz que eu não preciso fazer esse depósito prévio. Se o Poder Judiciário, por exemplo, nesse exemplo fica difícil, né? Mas se o Poder Judiciário nesse exemplo vira para você e fala, olha só, meu amigo, eu vou continuar fazendo isso porque quem manda aqui sou eu. O problema é seu. Aí você pode fazer uma reclamação para o STF falando que aquele órgão está descumprindo a súmula vinculante número 28. Antes disso, nem adianta você reclamar que não vai aceitar. Ele vai pedir que você comprove o esgotamento das vias administrativas, que você foi lá e avisou para aquele órgão que ele está cometendo uma ilegalidade ali naquele momento. Uma contrariedade, na verdade, à súmula vinculante. Beleza, pessoal? Entendido isso daqui? Agora a gente vai falar de mais um teminha, que é direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. É importante você saber a diferença dessas três coisas. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Isso é muito dito e agora você vai entender de uma vez por todas o que é cada um deles. Aqui, a lei, olha o que a Constituição fala. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vamos entender o que é, primeiro, algumas peculiaridades aqui, visam impedir que leis ou atos normativos de retroagirem para prejudicar situações já estabelecidas ou reconhecidas, a garantia da irretroatividade das leis. Então, se eu tenho um ato ali, se eu tenho algo, por exemplo, um ato jurídico perfeito, vamos dizer assim, já vou explicar para vocês o que é, a lei não pode voltar e violar esse ato, então o direito adquirido e assim por diante. Lei pode retroagir, tá? As leis podem retroagir.
em benefício do indivíduo, trazendo uma situação jurídica mais favorável do que existia sob a vigência da lei anterior. A gente vê isso aqui muito no criminal, né? Pode vir uma lei e excluir um crime, e ótimo, vai excluir o crime daquele cara, mas não pode vir uma lei e aumentar um crime e colocar para a situação passada, porque aquilo ali já estava regulado, é daqui para frente. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Vamos distinguir o que é cada um desses. Direito adquirido é um direito que já se incorporou ao patrimônio do titular. Eu já tenho aquele direito e já estou fazendo. Eu cumpri tudo que eu precisava cumprir para ter aquele direito, tá? Para gozar aquilo, para fruir aquilo. Exemplo, aposentadoria é o mais clássico, mais fácil de entender. Eu cumpri todos os requisitos, me aposentei. Pode vir o governo hoje em dia, olha como é importante isso daqui, hein? Tá muito na moda agora a reforma previdenciária aí, para você pode cair isso aqui. Estou aposentado. E aí, o Bolsonaro veio e colocou uma medida nova para mudar aqui a aposentadoria como realmente aconteceu. Pode essa lei voltar e me atingir? Não, ela não pode voltar e me atingir. Se eu já estou aposentado, isso não pode voltar e me atingir. Vai atingir daqui para frente. E aí vem a figura da expectativa de direito. Eu estou quase me aposentando, eu já quase cumpri todos os requisitos. O que eu tenho? Eu tenho uma expectativa daquele direito, tá? Olha aqui, o indivíduo está próximo a obter o direito, mas ainda não obteve aquele direito. Isso não é direito adquirido, tá? Você pode respeitar essa expectativa de direito através da lei, mas isso não é o que a Constituição protegeu aqui como direito adquirido. Isso é uma expectativa de exercer aquele direito. Não há direito adquirido. Existem alguns pontos, algumas coisas que não tem direito adquirido. Pode pensar em aposentadoria, no que você quiser. Não vai se aplicar o direito adquirido. Quando? Primeiro ponto, normas constitucionais originárias. Então eu poderia fazer uma nova Constituição e falar que não existe mais aposentadoria no Brasil? Poderia. Norma constitucional originária, lembra que a gente estudou isso também. Pode tudo, tá? Pode falar o que ela quiser. Ela era uma norma constitucional originária. Ela está criando um novo sistema e ela pode inclusive tirar uma aposentadoria. Mudança do padrão da moeda, mesma coisa, não tem direito adquirido sobre isso. Criação ou aumento de tributos. Não é porque eu pagava um tributo no valor X que eu já tenho direito adquirido sobre aquilo. Não tenho. Se o Estado aumentar aquele imposto, vai aumentar para mim também. Mudança de regime estatutário. Mesma coisa, para quem é funcionário público aí. Mudou o regime estatutário, você não tem direito adquirido. Vou dar um exemplo. Eu tenho direito a férias de 60 dias. Se vem a Constituição e fala, não, você tem direito a férias de 30 dias. Mudou um regimento do meu estatuto. Pode acontecer isso? Pode. Eu não tenho direito adquirido sobre o meu regime estatutário. Ato jurídico perfeito, coisa julgada. Tá, já entendi o que é o direito adquirido. Então vamos por aqui, ó. Direito adquirido. Você já entendeu o que é? Beleza? Já tá ok. Agora vamos falar do ato jurídico perfeito para a gente poder fazer uma diferenciação. Ato perpetrado por sujeito capaz que trate de objeto lícito e que respeite de forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, que obedeça todos os requisitos essenciais. Vamos pensar num contrato. Eu fiz um contrato e cumpri aquele contrato. Isso é um ato jurídico perfeito, tá? Foi feito por um sujeito capaz, tratou de um objeto lícito e respeitou a forma prescrita ou não proibida em lei. Ou seja, obedeceu todos os requisitos essenciais aqui. Fiz um contrato com você de um pagamento XYZ, você me pagou, ótimo, era tudo lícito, tudo bonitinho, nós dois maiores, então não teve problema nenhum. Isso é um ato jurídico perfeito. Já foi feito, já está concluído. Protege-se indiretamente o direito adquirido, pois não se pode alegar a inviabilidade de ato jurídico se advir lei nova mais rigorosa, alterando dispositivos que se referem à forma do ato. Então vamos dizer que a gente fez um contrato aqui de empréstimo de 1% ao mês, sei lá, a gente já acabou, você já me pagou, ótimo. Pode vir uma lei e falar assim, agora os juros tem que ser 0,1% e não 1% como era antigamente por mês. Você pode vir para mim e falar assim, cara, quero meu dinheiro de volta, mudou a lei. Não, não pode. Aquilo é um ato jurídico perfeito. Foi feito dentro das normas que estavam naquele momento. Entendeu a diferença? Direito adquirido é aposentadoria. Eu tenho um direito que eu vou adquirir quando eu completar esses requisitos. Completei e adquiri aquele direito. Outra coisa é um ato jurídico perfeito. Eu e você, nós estamos fazendo um contrato, por exemplo. O melhor exemplo é o contrato, tá? Não é um direito adquirido, é um ato jurídico perfeito. Coisa julgada. O que é coisa julgada? Lembra do trânsito em julgado? Ele faz a coisa julgada. É a decisão julgada da qual não cabe mais recurso. Se já tem uma coisa julgada, o juiz já julgou aquilo, isso não pode ser alterado por uma lei futura, tá? Ele entrou com uma ação lá para discutir esse contrato, o juiz já falou que eu tô certo ou que você tá certo, e fez uma coisa julgada, transitou em julgado aquele processo. Vem uma lei nova e muda de novo a regra daquele contrato. Pode ir lá e mudar isso? Não pode, porque já formou uma coisa julgada e teve uma decisão judicial mudando aquele panorama, aquela situação. Belezinha? Então tem esses três: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Vamos por aqui, ó, para ficar ato jurídico perfeito e o último é coisa julgada. Entende assim, ó, fica bem fácil para você. Direito adquirido, o exemplo, aposentadoria. Ato jurídico perfeito, exemplo, contrato. Coisa julgada, exemplo, decisão. Com trânsito em julgado. Pronto.
ó, faz resumir aí para você entender o que é cada uma dessas coisas, tá? Cuidado com a aposentadoria aqui, porque isso pode despencar no teu concurso. Bom, pessoal, era isso aqui dessa aula. Nós temos o Desenhando OAB Premium. Se você quiser entrar mais de cabeça ainda aqui comigo, aprender mais, ser aprovado definitivamente na OAB, inclusive para quem tem nervosismo na hora da prova, quem acredita que não vai passar, eu tenho técnicas fantásticas para te ajudar com áudios de hipnose aqui e técnicas de chute. Se você pode ser em qualquer momento, tá? Se você está muito longe da prova e quer fazer um estudo mais calmo, com planejamento de estudo, vai ter no Desenhando OAB Premium. Se você está na semana da prova, precisa de uma ajuda, de um empurrão para conseguir de uma vez por todas aqueles 40 pontos ali, simples. Entra aqui nesse site, rodrigoalvarez.com.br/OAB, só entrar nesse site, lá vai ter as informações, tá? Não fica aberto sempre as vagas para o Desenhando OAB Premium, talvez quando você entre não tenha, aí vai ter um campo para você deixar seu e-mail e o seu telefone, deixa lá, conhece o projeto, é bem bacana, se você precisa de uma ajuda a mais, vem que eu posso te ajudar. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, onde a gente vai continuar falando aqui dos incisos importantes da nossa Constituição, do artigo 5º. Valeu!